pessoal, você ligado na Estrada do Esporte, começando para você mais uma edição na Estrada do Esporte, sendo trazer para você tudo do mundo do esporte, conhecendo histórias e também conhecendo alguns projetos e instituições. Estamos aqui em Divinópolis, mais conhecidamente aqui no Polo Esportivo Tradicional de Divinópolis, uma área do Polo Esportivo que tem aqui, mais conhecida como DTC, uma área que abrigou várias entidades esportivas antigamente. Hoje faz parte também do Polo Esportivo, que agrega a Secretaria de Esportes. Você vai conhecer um pouquinho da história do Instituto e treina aqui, tem um projeto muito bacana com as meninas. Você, é claro, não perder nada essa super entrevista e reportagem aqui do Instituto na Estrada do Esporte. Confere aí! Em setembro vai fazer 2 anos que eu estou aqui como treinadora, né, das meninas e como atleta também do adulto. Há 12 anos eu comecei a jogar aqui num projeto que tinha pelo GEC, do Estação do Esporte. Aí eu comecei a jogar bola aqui, eu tinha em média de uns 12 a 13 anos, a gente disputava muitos campeonatos, né? E quando o William me chamou para ser treinadora, ele me perguntou se eu tinha vontade de ser, só que eu já estava estudando, né? Eu estava fazendo educação física e esse era a minha vontade de fazer parte de um projeto ou ter um projeto para mim, porque como sonho de jogadora, que não foi possível, eu tinha vontade de ser técnica, né? Aí eu vim, ele me convidou, ele chamou eu para fazer parte desse projeto e eu abracei a ideia para estar ajudando ele, né? Quando eu comecei a trabalhar com elas aqui, elas têm um respeito muito grande comigo. Aliás, sub-17 mesmo, a gente jogou 2 campeonatos, né? Que eu tive um desfalque grande do campeonato em Bom Despacho, então não foi possível a gente ganhar, mas sub-15, sub-13 e sub-11 saímos campeão e vice-campeão. No sub-17 não foi possível por algumas atletas ter tido imprevisto, essas coisas, e não foram para o campeonato, né? Mas em Itaúna a gente foi ano passado e fez um jogo muito bom, né? Saímos como vice-campeão, porque jogamos todos os jogos, não perdemos nenhum, mas chegou na final, as meninas deixaram abalar e perdemos e saímos como vice-campeão. Muito sucesso pra gente estar aí nessa caminhada, né? Todos os campeonatos que a gente chega, a gente ouve os outros falar que é um time que dá pressão, apesar de ser um time de meninas mais novas, né? Porque todas as meninas que vão lá é 17, 16, 15, até 14 anos. Gratificante falar da história do Instituto Padre Russo. Há 16 anos eu comecei com meus projetos sociais aqui em Divinópolis e há 2 anos, a pedido das atletas durante um GED que aconteceu aqui no Polo Esportivo, que pediu para voltar a ter projetos de futsal feminino na cidade. Então eu decidi chamar alguns ex-alunos meus que treinaram comigo na época de Estação de Esporte. Eles abraçaram a ideia, gostaram e viram que era um projeto promissor e que iria fomentar o esporte na cidade. Então a gente fez uma seletiva há 2 anos atrás e mais de 60 atletas se inscreveram. Dessas 60, 40 permaneceram e hoje o Instituto conta com 67 atletas inscritas. Não dá para todas ir, porque alguns estudam à noite, mas a gente tem em média aí de 25 a 30 atletas por treino, divididos na categoria sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Então isso é um ato que aconteceu para a gente fazer com que a população enxergue o futebol feminino, o futsal feminino, que a sociedade dê espaço para essas meninas e oportunidade. A gente vive numa sociedade que precisa muito de dar oportunidade para esses jovens e para esses adolescentes. O Instituto aqui é uma família que acolhe não só com o futebol. A gente tem viagens, a gente conta com parcerias, a gente quer mais parcerias. Tudo Padrinho Russo é homenagem ao meu padrinho que faleceu há uns anos atrás, uma pessoa que tinha como um pai para mim também. E eu falei com ele, antes dele morrer, que o nome dele seria eternizado num dos meus projetos. E dentro do Instituto Padrinho Russo, o nosso sonho é abrir vários núcleos e vários projetos. E o primeiro é o Instituto Escola de Futebol. Como vocês podem ver aqui ao fundo, o Instituto ele é um time de futsal feminino
disputa campeonatos na cidade, na região, e a gente tem como objetivo não só buscar título, mas formar atletas, mulheres de caráter. Dos meus parceiros aqui, que é o Maicon, o Cadudu, a Júlia, a Bárbara e a Lívia Moreira. São ex-alunas que estão hoje dando treino e são pessoas, uma trabalha entrando na Gerdau, outra se formando em educação física, já estão promissoras em outros ambientes do esporte também. E a gente tem outros atletas, que o exemplo da Samira, que ela já jogou campeonatos fora, campeonato lá em São Paulo, jogou contra time grande como o Ferroviária, contra o Palmeiras, Santos, São Paulo, e que tem uma bagagem muito grande, voltou e hoje joga no Sub-20 com a gente. E tem atletas também já consagrados de outras equipes amadoras aqui, que também fazem parte do Instituto, tá aqui para agregar e também servir de inspiração. Então, um sonho nosso é a gente atender a toda modalidade, atender o futebol masculino, expandir mais. Só que a gente é um projeto que não tem fins lucrativos, então a gente não tem nenhuma verba. A gente hoje trabalha aqui com um material bem escasso. Hoje a gente tem aí uma média de 4, 5 bolas para treino, porque as outras bolas que a gente já ganhou, elas já furaram por causa da tela, ou então cai lá na rua lá e o pessoal pega. Então hoje a gente trabalha com 4 bolas aqui, alguns cones, coisas que foram doadas. Colete a gente foi doado pra gente de um ex-aluno, o Alan, desde quando começou o projeto, é esse colete que a gente tem. Então a gente quer sim, a gente quer atender a toda a população, a todo o público. A gente não quer ficar só aqui no pós-esportivo, a gente quer ter núcleos em vários bairros, mas para isso a gente precisa de dinheiro, e é complicado, e é um custo muito alto, tanto para deslocamento, tanto para material e tanto também para a gente conseguir pagar os treinadores. Hoje os treinadores aqui são todos voluntários, eu sou voluntário, e as pessoas que ajudam a gente aí é todos voluntários. A gente tem aí como inspiração o pessoal do Anjo de Luz, que o Dairon lá, mas a Beatriz. Beleza. A gente tem como inspiração aí alguns projetos, igual o Anjo de Luz, que é a Grazi mais o Dairon, são pessoas que me acolheram nesse projeto Anjo de Luz. E a gente já fez algum campeonato junto com eles para arrecadação de leite. Teve também, quando aconteceu aquele problema lá no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu arrecadar agasalho e deixou no ponto de coleta aí para estar levando também. Então é sempre isso, o nosso projeto quer sempre estar agregando a outros projetos e um estendendo a mão para o outro para a gente se fortalecer junto. Eu entrei desde o começo, 2023, em outubro mais ou menos. Tava lá na parte da ilha ainda, um calor de 30 graus, assim, o povo levava protetor solar para ajudar os outros e tal, para não pegar insolação. E assim, foi um trabalho que simplesmente me pegou muito, sabe? Tenho a minha paixão até hoje, tô aqui até hoje e é um processo que cresceu muito, sabe? Consegui chegar no Mineiro, consegui muitos campeonatos e muitos títulos, graças a Deus. Uma das poucas escolas de futsal feminino, que é um esporte que eu amo desde criança, desde que eu me entendo por gente, é a coisa que eu mais gosto e mais amo. E então, simplesmente foi um jeito de eu poder me expressar da minha forma. Somos todos irmãos aqui. Temos pessoas que convidamos até na nossa casa de tanta confiança. Entram em contato com a gente, né? Geralmente a gente entra em contato com os pais, porque geralmente é menina de base, então a gente precisa de um responsável. A gente faz uma avaliação e ela entra para o instituto. Se ela precisar também entrar em contato para mais informação sobre o projeto, pode entrar em contato comigo. O meu número é 379-9104-7202. Outra coisa é conhecer o nosso Instagram, é Instituto Escola de Futebol. Lá tem todas as notícias, todas as informações da gente no dia a dia, os campeonatos que a gente disputa, horários de treino. E se você aí está nos assistindo agora, quer ajudar a gente com material, com a bola, com o uniforme, que a gente tem esse uniforme desde quando começou, já está bem surrado, você pode entrar em contato com a gente no Instagram, ou então pelo telefone 379-9117-9267. Eu sou o William, eu sou o coordenador geral do Instituto. Pode estar falando comigo, eu redireciono também, se vocês tiverem algum atleta para indicar, eu redireciono para os treinadores responsáveis. Qualquer ajuda é bem-vinda, viu, Adam? Qualquer ajuda é bem-vinda. E se você quiser também convidar a gente para estar fazendo um evento, às vezes você aí tem uma associação no bairro e vai fazer um evento festivo e precisa de conteúdo para esse evento, chama a gente, convida a gente vai, participa, joga nosso futsal e é muito bacana.